Oi, hoje estava combinado fazer a live no perfil do jejum intermitente, cetogênica oficial, mas parece que a pessoa está se conectar aqui. Acho que saiu porque a pessoa está com problema. Então, olha, não se preocupa, tá? Se você está me vendo aqui, depois a gente faz outro. Mas já aproveitando. Ih, os cabelos enlouquecidos aqui. Já aproveitando que já estava com tudo prontinho aqui, né? Vamos ver se ele consegue participar. De qualquer maneira, vamos tocar a live. Eu tinha combinado com ele de falar sobre jejum, low carb, cetogênica e vou manter essa pauta. Eu acho que ele não está conseguindo entrar. Está com problema de internet lá. Vou dar só um minutinho para ver se consegue se conectar, senão a gente vai dar andamento por aqui, já que já estávamos com esse horário agendado e depois eu resolver lá os problemas de conexão. Então, vamos dar aquela repassadinha, aquela revisãozinha, né? Quando a gente tá... Opa! Oi, Rodrigo, muito obrigada. Peraí. Opa. Obrigada, Rodrigo. Então, o que nós vamos falar? Vamos continuar falando daquela mesma ladainha de sempre, né? Eu até falo assim que às vezes fico até com vergonha, porque falo sempre a mesma coisa, né? E eu acho que a gente precisa falar, e a gente precisa falar muito, 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 porque as pessoas, a nossa sociedade está enormemente doente, né? A gente está muito, muito doente de mau estilo de vida, má alimentação, enfim, quase todas as doenças que nós temos hoje, quase todos os motivos. E claro, se você tira... E algumas doenças infecciosas também, né? Porque o nosso estilo de vida provoca... Eu não vou dizer que provocou a pandemia, né? A pandemia surge. Sempre tem teorias conspiratórias e um monte de coisas sobre pandemias e sobre as desgraças que acontecem, mas a verdade é que são coisas que ciclicamente acontecem porque alguma coisa sai da ordem, né? No caso, parece que um vírus próprio de animais sofreu uma mutação, começou a atacar humanos. Aliás, isso é uma coisa relativamente frequente em alguns vírus, né? Eles se modificam. Até que ponto isso é causado pelas nossas agressões ao meio ambiente, enfim, pelo nosso estilo de vida predatório, né? Nós somos predadores muito, muito eficazes, a espécie humana, né? Somos a única espécie que consegue detonar o planeta todo e o entorno todo e encher de lixo e encher de veneno e nós somos muito eficazes nisso, né? E nos últimos anos, nas últimas décadas talvez, nós estamos mostrando também uma eficácia incomum em detonar a saúde da população, a nossa saúde, de uma maneira também cartesiana, né? A gente faz com um método que não tem erro, né? A gente começa destruindo o paladar das crianças, introduzindo um monte de porcaria na alimentação delas, normalizando o consumo de doces, refrigerantes, de bebidas alcoólicas, de cereais, de sucrilhos, de comidas que são prática e unicamente aditivas e engordativas, não servem para mais nada. E nós normalizamos isso. E essa normalização, por que faz tanto mal? Porque há como eu tenho uma paciente que fala assim, mas uma Coca-Colinha faz mal? Bom, bem, não faz nada que não seja... assim, nós nos desenvolvemos como espécie durante dezenas, talvez centenas de milhares de anos, em contato com o ambiente natural, em contato com o que se tinha, com o que se caçava, com o que se coletava, com o que havia para comer no momento, quando havia comida.
E a nossa civilização evoluiu muito mais rápido do que a capacidade de adaptação a essas mudanças que nós adotamos em praticamente menos de 100 anos. 100 anos, evolutivamente falando, é um espaço de tempo muito curto. Então, se você, em 100 anos, modifica completamente o teu estilo de vida, o que você vai comer, as relações interpessoais, a quantidade de exercício que você vai fazer, como todo, né? Como grupo, como sociedade, nós modificamos completamente tudo isso, de trabalhos, massivamente trabalhos braçais que se faziam 100 anos atrás, tinha muita mais gente trabalhando como artesão, ou como pedreiro, ou como agricultor, ou como, enfim, trabalhos braçais no sol, com esforço físico intenso. Nós modificamos muito isso, sobretudo depois da era industrial e agora com a era, digamos, cibernética. A quantidade de gente que fica sentada para ganhar vida, sentada, mergulhada em números, mergulhada enfim, em computador, em papel, é muito grande. Nós estamos usando uns insumos para nos alimentar, para comer, não para nos alimentar, porque senão não nos nutre, né? Não nos engorda, mas não nutre. Estamos usando insumos que nunca foram usados antes pela humanidade, quer dizer, estamos usando maciçamente farinhas de cereais, farinhas refinadas de cereais, derivados de soja, óleos vegetais hidrogenados ou não, né? Óleos de algodão, de soja, enfim. Temos um estilo de vida majoritariamente sedentário e pior, e nós consumimos muito, além desses insumos já raros, diferentes, né, que não seriam aqueles que fizeram a espécie humana se desenvolver. O que fez a espécie humana se desenvolver foi o que vem da natureza, o bicho, a planta e a água, né? Não foi os cereais são um advento relativamente recente na alimentação humana, né? Eles fizeram parte da primeira revolução alimentar, tipo 10, 12 mil anos atrás. E estamos falando de uns cereais naturais, oriundos de cada região, enfim, que tem um tipo de tratamento, um tipo de grão, com conteúdo de glúten, com conteúdo enfim, um conteúdo alimentar nutritivo muito diferente do que nós consumimos hoje. Hoje em dia consumimos calorias vazias de farinhas refinadas de trigo transgênico, basicamente, né? Acrescido de farinha de soja, acrescido de gordura hidrogenada, acrescido de sabor e acrescido de muito açúcar. Então, isso nunca fez parte de um esquema humano de sobrevivência através da alimentação. Nunca fez. É um invento muito recente, isso tem menos de 100 anos. Né? Então, nesse trajeto onde nós, em muito pouco tempo, resolvemos mudar completamente a regra do jogo, só que mudamos a regra do jogo e nós não consultamos a natureza, não chegamos lá e dizer, vem cá, não preenchemos uma requisição em 3 vias passada em cartório, assinada e carimbada, para ver se, né, quando a gente modifica qualquer lei, ou tem que modificar uma lei, ou tem que fazer uma emenda constitucional, olha a trabalheira que dá, né? Você, para modificar qualquer pequena parte da Constituição, você tem que fazer um projeto de emenda constitucional, isso tem que passar pelo Congresso, volta para o governo veta, vai e volta, e fica aquela esculhambação, né? A mesma coisa para modificar qualquer artigo do Código Penal, enfim, de coisa civil ou trabalhista, dá uma trabalheira danada, e tem gente que recorre, e tem gente que entra com liminar, e tem gente que entra, enfim, vocês sabem que tudo isso são processos muito prolongados. Isso são coisas pequenas. Agora você imagina, nós pegamos todas as leis da natureza, né, e simplesmente passamos assim, limpamos alguma coisa que não tinha que ser, né, com elas. Simplesmente ignoramos as leis da natureza, o que a natureza sempre nos ditou, aquilo para o qual nós fomos preparados como espécie, ou que é aquilo que a evolução nos levou a ser, quer dizer, sapiens, coletores, caçadores, né? Para virar sedentários comedores de farinha, que totalmente desprovidos daquele ímpeto, daquela força, daquela
aquela coisa que esse convívio com a natureza e com a alimentação natural nos dava. Quer dizer, essa alimentação, primeiro, por que nos adoece? Porque ela contraria todo o nosso equilíbrio hormonal. Ele começa estimulando inadequadamente todo o nosso sistema de fome e saciedade. Quer dizer, nós comemos demais porque temos fome constantemente, temos vontade constante de comer. Constantemente você está com fome, constantemente você quer beliscar, constantemente você vem desejos. E repara que esses desejos, duvido que você acorde assim no meio, ai, comeria um prato sei lá, de fígado de frango acebolado. Não, você sempre tem o desejo súbito é por um pão de queijo, ou por um pãozinho, por um biscoitinho, por um chocolate. É uma necessidade, tipo, tem que comer agora. Isso é vício, isso não é fome, isso é vício, isso é vontade de comer, tá? E esses alimentos que a nossa indústria fabricou e que a nossa riquíssima, milionária, trilhardária indústria alimentar coloca para vender, desde que você criancinha, para deixar já bem viciadinho, isso não é comida, isso é um produto alimentício preparado única e exclusivamente para deixar as pessoas viciadas. Então, quando nós falamos de alimentação low carb, e quando nós falamos de alimentação cetogênica, e quando nós falamos de períodos de jejum intermitente, estamos falando de quê? Estamos falando basicamente de voltar a esses padrões alimentares. Não estamos falando de uma modinha. Modinha é a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta do grupo sanguíneo, a dieta do escambau 4. Nós estamos falando de um padrão alimentar que simplesmente fez parte da evolução humana. É aquilo que as tuas células esperam, é aquilo que o teu corpo espera. Espera proteína, espera gordura adequada, espera carboidrato adequado. E as vitaminas e os minerais que vêm já embutidos no pacote quando você come alguma coisa de origem natural. Porque quando você come uma farinha que basicamente já diz que é enriquecida, uma coisa que precisa ser enriquecida, é uma coisa naturalmente pobre. Então, se você tem que enriquecer com nutrientes, quer dizer que não tinha nutriente lá, que os nutrientes de verdade desapareceram, né? A nossa alimentação padrão, que nós normalizamos, porque não é uma alimentação normal, você comer pizza, você comer pãozinho, você tomar refrigerante, isso não é normal, isso foi normalizado, erradamente normalizado, com uma grande influência da indústria, com uma grande influência do lucro que isso vai promover para essas indústrias que fabricam. Quer dizer, muita gente vai ganhar muito dinheiro com isso, mas a população em geral vai perder muito, porque vai perder a saúde. Por quê? Porque o código que a alimentação usa para interagir com o nosso corpo é um código é um código de proteínas, de ácidos graxos essenciais, de carboidrato, de glicose, basicamente, de vitaminas e minerais. Não é um código feito para aditivos, não é um código feito para um desequilíbrio entre a quantidade desses nutrientes. Quer dizer, nós temos um corpo que funciona com uma quantidade X de carboidrato, uma quantidade reduzida, uma quantidade basicamente fornecida por vegetais que crescem acima do solo e algumas frutas. O nosso corpo não consegue lidar com uma alimentação onde tem 40%, 50% de carboidrato refinado, quer dizer, farinha, açúcar. Ele não tem como lidar, não tem como administrar que em vez de água para hidratar, entre um líquido marrom com bolinhas e um monte de ácido fosfórico. Ele não sabe o que fazer com os óleos vegetais aquecidos, com essa quantidade de ácidos graxos ômega 3. Então, como o corpo reage perante uma invasão de corpos estranhos? Reage inflamando. Para explicar a coisa de uma maneira muito básica, se você se machuca, se você entra um corpo estranho, uma farpa, alguma coisa assim, teu corpo reage com uma pequena inflamação local, não é verdade? Quando você, aquela farpa de madeira, você está mexendo com o móvel velho ou está querendo acender a lareira, entra aquela farpa no dedo, você vai ter aquela inflamaçãozinha, aquela vermelhidão, aquela coisa. Por quê? Porque a inflamação é uma tentativa do corpo reparar aquilo que foi machucado, que foi lesado. Então, quando a gente começa a introduzir para dentro do corpo todas essas porcarias que
O corpo não entende, o corpo reage tipo, meu Deus, cadê aquele bife? Cadê aquelas folhas verdes? Cadê aquela frutinha? Não, entrou líquido cheio de ácido fosfórico, cheio de glicose, cheio de sal, com corante, com noz de cola, entrou uma farinha refinada, ainda acrescida de açúcar para ficar mais palatável, com molho de tomate também acrescido de açúcar para não ser ácido, em grande quantidade. O que o corpo faz com essa informação? A primeira coisa que ele faz é gritar por socorro. Ele gritar por socorro porque não entende aquilo, e a única maneira que o corpo tem várias maneiras de se defender, né? Perante uma agressão aguda, né? Uma delas é a inflamação. A inflamação aguda é basicamente uma resposta a uma agressão, né? Alguma coisa, você machuca, você dá uma topada com o dedão do pé, você tem uma invasão por vírus ou bactéria. Essa resposta inflamatória é uma resposta a essa agressão. O que nós conseguimos com a nossa alimentação totalmente errada, com excesso de carboidratos refinados, com excesso de óleos vegetais aquecidos, com excesso de corantes, aditivos, acidulantes, espessantes? Nós conseguimos estar cronicamente inflamados. E a inflamação crônica já não é tão boa assim. A inflamação aguda é uma defesa, a inflamação crônica é uma desgraça. Porque você vai manter aqueles mecanismos que te fariam cessar um sangramento, por exemplo. Você cortou o dedo, né? Você vai ter toda uma série de eventos onde os fatores de coagulação vão correr lá para tentar conter aquele sangue que o teu corpo vai perder quando você corta. Vai ter toda uma série de células brancas de defesa que vão correr lá para tentar conter uma infecção. Você vai desencadear uma série de fenômenos com a inflamação. Se essa inflamação se mantém cronicamente ativada, agora você imagina teu sistema de coagulação cronicamente ativado. Imagina teu sistema imune cronicamente em estado de alerta. Você imagina todas as células de gordura excessivas que você tem no abdômen, segregando constantemente citoquinas pró-inflamatórias, vasoconstritoras, broncoconstritoras e proalérgicas. E você faz isso como? Você faz isso comendo tudo errado e provocando essa resposta inflamatória constante no teu organismo. Então, qual é a característica, uma das características fundamentais da pessoa que está acima do peso, que se alimenta mal? A fadiga, o cansaço, né? A pessoa está sempre se arrastando. Aí a pessoa acha às vezes que está até cansada porque carrega um peso a mais. Isso também, claro, o sistema musculoesquelético sente isso, né? Mas basicamente repara que esse cansaço é o mesmo que uma gripe te produz. É aquela coisa, parece que você está um pouco febril. Por quê? Porque você está cronicamente inflamado. Todos os teus sistemas de inflamação estão constantemente ativados. Como é que um corpicho feito para se manter rígido, para se manter com peso X, se alimentar com coisas frescas e usar esses sistemas de inflamação para se defender de uma agressão externa, como é que ele vai funcionar com esse negócio constantemente? Sabe aquele negócio da ameaça de guerra nuclear? Que estavam todo mundo prestes a apertar um botão vermelho, o teu corpo vira uma coisa assim, está sempre prestes a explodir, está sempre alguém, parece que ele está sempre pronto para reagir a uma agressão que continue constante. Então isso já te rouba uma quantidade de energia, rouba uma quantidade de capacidade de reação imune, né, que já te deixa cronicamente doente, estafado, cansado e tudo. E além disso, o que a gente faz com essa quantidade toda de açúcar? A gente mantém todo o nosso sistema hormonal constantemente em desarmonia. Por quê? Começamos estimulando a insulina de uma maneira absurda. Então, um ser humaninho normal, com essa dieta normalizada, que eu me recuso a chamar de normal, mas chamarei de dieta normalizada, né, de porcaria que a gente enfia pela goela abaixo, consegue segregar num único dia uma quantidade de insulina que os nossos ancestrais segregavam a vida toda. É muita insulina que você produz cada vez que você come um pão de queijo, um biscoito, um chocolate, que bebe um refrigerante, que come uma pizza totalmente carregada de farinha e de açúcar, que você ingere aquela quantidade de arroz, feijão, farofa, macarrão.
é uma quantidade absurda de insulina que teu pâncreas é obrigado a segregar. Para quê? Por que o pâncreas tem que fazer isso? Ora, porque toda essa farinha, todo esse chocolate, todo esse açúcar, toda essa coisa que você está ingerindo para dentro, o teu corpo vai absorver na forma de glicose. Essa glicose vai toda para a corrente sanguínea. E a gente sabe que não pode, que a glicose em dose alta é tóxica. Então, é mais uma vez uma tentativa de defesa. Quer dizer, a insulina fica enlouquecida lá, sendo constantemente ativada para retirar, para administrar aquela glicose que vai sendo jorrada dentro da tua corrente sanguínea. E tem que retirá-la de alguma maneira. Então, o que ela faz? Faz essa glicose toda passar pelo fígado. O fígado consegue fazer uma pequena reserva de um açúcar de cadeia longa chamada glicogênio, mas que nós temos pouca capacidade de reserva, porque nós não fomos feitos para comer essa porcaria toda. E o que sobra, o que começa a sobrar, ela vai sendo transformada em triglicerídeo e estocado nas células gordurosas. Que, como eu falei antes, quanto mais gordura tem, mais citoquinas pró-inflamatórias eles produzem. Que quanto mais porcaria você come, mais reação inflamatória, mais insulina, mais reação inflamatória. O que vai acontecer lá pelos 30, 35, às vezes muito antes, infelizmente a gente está vendo isso em gente cada vez mais jovem, que toda essa resposta de insulina ativar a célula gordurosa para receber triglicerídeos, desse pandemônio inflamatório que você conseguiu na base da pizza e do refrigerante e da cerveja, dá um tilt, não há máquina que aguente essa pressão dia após dia, após dia, após dia. Então, as tuas células meio que se recusam de alguma maneira, reconhecer a ação da insulina. Aquilo não funciona mais. Quer dizer, aquele sistema que até uma determinada idade, mesmo todo sobrecarregado e mesmo você ainda acima do peso, insatisfeito com os pneus, mas tem uma hora que o sistema falha. O sistema falha e descangalha tudo. Você começa a ter insulina muito alta e, ao mesmo tempo, aquela glicose e aqueles triglicerídeos começam a escapar desse circuito de captura que a insulina normalmente promove, já não tem mais como, as células ficaram resistentes, e aí você toma aquele, oh meu Deus, será que já estou diabético? Eu sempre falo isso, quando a pessoa acha que, será que já estou diabético? Não, amigo, tu já está diabético faz muito tempo mesmo que você já está diabético, que você já está resistente à insulina, né? E que você já está muito doente, e você faz parte daquela coisa horrorosa que se chama população de risco. E para que você tem risco com isso tudo? Imagina. Primeiro você começa a fazer parte daquele bando de cidadão com aquele envelope enorme, que eu chamo de boneca russa, né? Porque vai ser um envelope enorme onde vem a ressonância magnética, e dentro vem uma tomografia, e dentro vem um ultrassom, e dentro vem um exame de sangue. Então você parece aquelas bonecas russas, né? Começa a sair um envelopinho menor, com aquela informação toda. Por quê? Porque você sofre de enxaqueca, porque você sofre de alergias, de sinusite, de repetição, porque você está inflamado e com refluxo. Você começa a ter problemas inflamatórios, pode ser respiratórios, falta de ar, asma, todos os asites, dermatite, rinite, tudo que corresponde a uma resposta inflamatória no teu corpo está exacerbado. Você tem uma digestão péssima, você tem refluxo, você tem gastrite, você tem H. pylori. Por quê? Porque você destruiu todo o teu meio interno na base de enfiar porcariada para dentro. Você conseguiu reduzir a quantidade de ácido no teu estômago. Você conseguiu que essa falta de ácido no estômago faça com que você tenha uma digestão incompetente, que provoca primeiro um refluxo, depois alteração no esvaziamento gástrico. Porque como não há ácido suficiente no estômago, porque ele está sendo abolido por causa do excesso de açúcar e de farinha, esse teor ácido do estômago não sinaliza adequadamente para abrir as válvulas que vão levar o bolo alimentício lá para baixo. E que chega lá embaixo, um Deus sabe que condições. E que isso destrói a tua flora intestinal. E a destruição da flora intestinal leva ao quê? A proliferação de cândida, de fungo, gases. Você não faz cocô.
ou faz com um sofrimento horroroso, está sempre estufado com aquele luftal no bolso para ir colocando para dentro. Porque quando eu pergunto para as pessoas assim, você toma remédio? As pessoas te dizem 2, 3 remédios, esquecem do luftal, esquecem das gotinhas para desentupir o nariz, esquecem do colírio porque o olho está seco, esquecem dessas coisas todas que só acontecem porque você está doente, inflamado. E fazendo parte, aí entra na população de risco. De que você tem risco? Desde sempre, de infarto, de diabetes, de AVC, de problemas inflamatórios diversos. Agora ainda entrou a Covid, que te colocou. Ah, por que eu sou população de risco? Claro que é. Todo inflamado com o teu sistema imune, todo ocupado, tentando se defender da quantidade de besteira que você come. Aí ainda chega o vírus, pega aquela maçaroca toda que não tem nada que funcione direito, o bicho faz uma festa. E aonde ele faz mais festa? Nas pessoas cronicamente inflamadas e metabolicamente doentes. Porque se você repara, 75%, isso não sou eu que digo, são as estatísticas oficiais, de pessoas que estão internadas em CTI ou que tiveram problemas, complicações graves ou evoluindo para óbito, foram pessoas metabolicamente doentes e com sobrepeso. Então, olha a desgraça que nós fazemos. Por quê? Porque eu não consigo. Hoje é tão engraçado se eu não consigo, né? Quer dizer, você consegue ficar sentado em casa, se entupindo um monte de porcaria, sem malhar, sem trabalhar teu corpo, deprimido, inchado, estufado, peidando que nem uma coisa louca, porque é o que a gente faz quando tem gás e soltar muito punho, muito fedido, não tem glamour numa coisa dessa, não há, né? A gente depois pode fazer maquiagem, pode fazer botão, mas se estiver soltando punho que nem uma locomotiva, dificilmente vai ficar uma coisa glamurosa. E isso que nós mesmos estamos fazendo e depois ainda revirando os olhos, porque nós não conseguimos, não sequer tentamos, não queremos nem tentar se livrar do vício, não quer, você quer tentar levantar da cadeira, ir no supermercado ou na feira ou no hortifruti e fazer uma compra que preste, porque você não quer sequer tentar em pensar se livrar de uma coisa que te dá aquele prazerzinho imediato, mas um prazer barato, um prazer pobre, né? Não é o prazer de viver, não é o prazer de se sentir pleno, não é o prazer de se sentir com o corpo que te responde para fazer o que você quiser, não é o prazer de ter tesão com qualquer idade, em qualquer circunstância, não é esse tipo de prazer, é aquele prazer que te dá uma porcaria, um biscoito recheado, horroroso, de 2 contos o pacote, aquele prazer momentâneo, que depois te deixa mal, não só mal psicologicamente com culpa, te deixa mal mesmo, porque te estufa, aquilo não tem como cair bem, teu corpo não tem como responder bem a isso, e você vai dormir com aquela barriga estufada, aquela sensação de que você não está bem, sem gostar do teu corpo, porque, gente, mais uma vez eu aponto, não é gordofobia, aquele corpo imenso, inflamado, com muitos quilos a mais, não é que eu me aceito como eu sou linda, se você está inflamado, está com resistência à insulina, não há beleza nenhuma nisso, isso é doença. Tá? A gente não pode romantizar a doença, não pode normalizar a doença. Porque o meu desafio de empoderamento é sempre um pouco diferente, porque, claro, as pessoas falam, tem a ditadura da magreza. A magreza não é uma ditadura, a magreza é uma condição de quem está bem alimentado e bem nutrido e que exercita o corpo com regularidade. É uma condição de saúde. Ah, claro, não, porque a top model tem 14 anos e não come. Isso não é magreza, isso também é doença, tá? Mas aquela pessoa que está em forma, que se sente bem, você não precisa ter a musculatura definida, você você me acha pesada? Ai, que muito radical, o que você está fazendo aqui, criatura? Vambora, vai escutar quem diga o que você quer ouvir, cara. Vai. Mata o mensageiro, né? A pessoa está aqui, a Maria Lúcia, dizendo que acha essa médica muito pesada, né? Então tá, pesada sou eu. Pesada não é a pessoa que está com muitos quilos acima do peso, estufado, doente, soltando pum, né? Não sou pesada, não. Pelo contrário, sabe qual é o meu peso? 53 quilos, né? 1,62 m, 53 quilos, 61 anos e faço o que eu quero com o meu corpo, o que eu quero. Malho, corro, nado, ando a cavalo. Eu quero ver se a pessoa que me acha tão pesada assim consegue fazer metade do que eu faço. Mas enfim, deixa eu tirar onda, né? A bicha me chamou de pesada agora. Deixa eu tirar uma onda aqui. Então,
Gente, que mais queria eu que ter melhores notícias, né? Que mais queria eu? Mas pensa uma coisa, isso que eu estou relatando faz parte da minha prática diária. Faz 30 anos. 30 anos que eu vejo uma pessoa após a outra, após a outra, após a outra, me contando a mesma história, me relatando os mesmos sintomas, tão frustrados e tão impotentes ao mesmo tempo, porque é isso, né? Você começa a falar isso, tem uma pessoa que diz que eu sou pesada, eu sou radical. Então tá, eu sou radical. Radical não é pegar uma criança de 3, 4 anos e dar um refrigerante de cola, um biscoito recheado, um brigadeiro e batata frita sorridente e ensinar a criança a comer dessa maneira. Radical sou eu. Radical sou eu que te digo, come comida de verdade, come bicho, planta, água e aproveita a vida da maneira adequada. Aproveita a vida da maneira adequada, porque quando a saúde acaba, uma coisa que me chama, se eu bebo eventualmente um pouco de vinho, eu sou espanhola, né? Eu bebo vinho moderadamente, né? Tenho horror dessa palavra, moderação, né? Mas sim, moderadamente de vez em quando, né? Não seria o ideal, tá? Eu acho que não podemos também romantizar o uso de álcool. A gente desenvolveu socialmente uma tolerância para a bebida alcoólica, socialmente que eu digo, que está muito aquém do bom senso, né? A gente está bebendo horrores desde idades muito, muito cedo e fazendo isso. O que eu falei, eu tenho 61 anos, eu tenho uma idade, eu sou de uma época que não era bem visto. Você tomar um porre, você não falava eu tomei um porre. Hoje em dia isso normalizou, né? Pô, uma porranca e tomava não sei quantas garrafas de vinho. A gente também normalizou esse comportamento e isso é insano. O nosso corpo não foi feito para isso. Então, o que acontece? Que o nosso corpo, o nosso fígado tem uma capacidade muito grande de detoxificação. Então, se você ingere bebida alcoólica eventualmente, em pouca quantidade, ele vai conseguir transformar aquilo e vai eliminar e não vai trazer grandes consequências. Se você faz isso corriqueiramente, todo santo dia em grande quantidade, mais uma vez, não há organismo que administre isso. Então, eu acho que sempre a gente tem que se pautar, primeiro, pelo bom senso, 2, porque a gente tem que aprender a escutar o nosso corpo. Isso é uma coisa que eu falo muito, as pessoas se conformam com esse mal-estar, com essa sensação pesada, de cansaço. Ora, é o teu corpo te dizendo que não está bem, que está tudo errado. Entendeu? O teu corpo está te sinalizando daqui até embaixo, quer dizer, enxaqueca, rinite, problema de refluxo, essa dor que fica aqui, aquela azia, esofagite, gastrite, todas as ites que você possa imaginar, os problemas musculoesqueléticos, dores no corpo, dor no joelho, dor no calcanhar, é o teu corpo te dizendo que não está bem. Então você normalizar isso, e aí eu vou fazer o quê? Tem remédio para isso? Toma anti-inflamatório? Quanta gente eu vejo toma assim, entupindo os anti-inflamatórios mais mal bom, mas porque o anti-inflamatório, claro, te tira a dor. Eles são inibidores da ciclooxigenase. São reações enzimáticas muito importantes que nós inibimos para não sentir a dor, para tentar reduzir a inflamação. Mas é uma inflamação que não reduz. Por quê? Porque você está alimentando ela. Então, primeiro, dores no joelho, dor enfim, nos calcanhares. Excesso de peso em cima dessas articulações, em cima desses ossos que foram fabricados, foram pensados, desenhados por Deus Nosso Senhor, para sustentar, sei lá, 60 quilos, 50 quilos, aí depende da estrutura de cada um. E você está carregando 85, 90. Já é uma coisa mecânica, com uma condição inflamatória constantemente exacerbada, né? Como é que vai passar? Não vai melhorar, você vai ficar sujeito ao anti-inflamatório, que vai inibir a ciclooxigenase também de maneira crônica, quer dizer, e não vai resolver o problema, né? Se você está diabético porque você comeu anos e anos errado, o remédio não vai resolver o teu problema, o remédio vai mascarar, ou vai reduzir um pouco aquelas taxas que você se assustou porque agora descobriu que está diabético, mas se você não modifica essa agressão e
Quando você desenvolve diabetes do tipo 2, na realidade, o que você desenvolveu? Uma intolerância à glicose. Se você descobre que tem intolerância a glúten, vão te retirar o glúten. Se você descobre que tem intolerância à lactose, vão te retirar a lactose. Se você tem intolerância a cítricos ou a solanáceas ou a salicilatos, vão te retirar esses produtos. Se você tem intolerância ou alergia a um anti-inflamatório ou antibiótico, você não vai tomá-los. Ah, mas se está diabético, tem que continuar comendo pão, porque senão vai ter um... Pelo amor de Deus, não faz nem sentido. Se o teu corpo não consegue mais ciclar, o teu corpo não consegue mais administrar essa quantidade de carboidratos, simplesmente você tem que reduzi-los. E reduzi-los, aí sim, de maneira radical, para tentar recuperar aquela saúde que você perdeu anos e anos e anos a fio. Foi um trabalho muito bem feito, muito estruturado. Começando pela indústria alimentar, que ficou rica, para a indústria farmacêutica, que vai ficar mais rica ainda, porque você vai ficar cronicamente dependente de remédios, e você que colaborou, porque como qualquer viciado, diz, revira os olhinhos, diz que não consegue, sem sequer tentar. Vai me desculpar a sinceridade, eu sei que você, né? A falta de sono, tudo o que não funciona no nosso corpo, diria eu, 70% dos casos, é provocado pela má alimentação. Porque se a gente se alimentasse de maneira adequada, os consultórios médicos, sabe, consultórios cheios de calorias vazias, gente. Pensa comigo. Porque pensa comigo para o que você foi ver no médico das últimas vezes. Sem contar, obviamente, preventivos, essas coisas, né? Você consultou o médico por quê? Por enxaqueca? Por rinite? Porque a asma piorou? Porque está diabético? Porque aumentou a glicose? Porque a pressão subiu? Imagina um corpo cronicamente inflamado com aquelas citoquinas vasoconstritoras sendo constantemente fabricadas pela tua gordura abdominal. A pressão lá nas cucuias, colocou estente, tá com fibromialgia, com fadiga crônica, com dor no joelho, com dor no calcanhar? Tá com algum problema autoimune, tiroidite? Tudo provocado pelo nosso estilo de vida. Tudo provocado pelo nosso estilo de vida e por essa quantidade de maçaroca intragável e digerível que nós cismamos em colocar para dentro a cada 3 horas. Ainda tem isso, tem que comer a cada 3 horas. Eu gostaria de saber quem foi o filho de uma égua que inventou essa porcaria. Porque não faz o menor sentido, fisiologicamente, bioquimicamente, em hipótese alguma. Imagina uma espécie em evolução correndo lá pelados, com uma lancinha na mão, pelas savanas africanas, tendo que parar a cada 3 horas para comer uma barriguinha de cereais. E nós que nos achamos tão evoluídos porque temos um celular na mão, não fazemos a menor diferença daqueles nossos ancestrais peladinhos, correndo para cima e para baixo, atrás de comida o dia inteiro. Nós somos iguais, né? Só que, em vez de correr atrás de comida, corremos atrás de bitcoins, ou de dividendos na bolsa, ou de um salário vergonhoso por um monte de trabalho, né? E ficamos o dia inteiro agarrados no celular, achando que nós temos direito à felicidade desse jeito. Vai ficar difícil, né? E aí a pessoa ainda vem e diz que eu sou uma pessoa pesada. Devo ser mesmo, porque eu normalmente falo que ninguém quer ouvir, né? Mas eu tenho 30 e... Eu me formei em 83, né? Então, cacilda, é muito tempo de formada, gente. Eu prefiro nem fazer a conta, susto. 37, 38, 37 anos de formada, não é isso? 37. E eu já fui, claro, recém-formada e me especializando e papapá, já fui aquela coisa intervencionista que tem que ter remédio para tudo. Por que eu cheguei aqui a dizer que você não precisa tanto de remédio, que é a única coisa que precisa comer direito? Exatamente porque foi o que todos esses anos de prática clínica me levaram a observar. Anos de trabalhar em unidade coronária, anos de trabalhar em CTI, e vendo aquelas pessoas estropiadíssimas por conta de um estilo de vida completamente inadequado. Então vamos morrer, vamos adoecer? É óbvio que vamos, todo mundo vai. Mas nós temos direito a ter uma qualidade, uma quantidade de vida maior. E a gente só vai obter isso se a gente se relacionar com a natureza da maneira que a natureza manda. Porque você não altera a lei da natureza. Você não vai contra, você não diz, eu quero. Vai pagar o preço, vai pagar muito caro e muito rápido.
né? Eu fico estarrecida quando eu atendo aquelas pessoas que já sofreram de obesidade porque não foram ensinadas a se alimentar, não foram adequadamente tratadas, foram induzidas a fazer uma cirurgia bariátrica para se livrar do problema. As pessoas ficam lá, depois carentes de nutrientes essenciais como a vitamina B12, o ferro, nunca mais absorve, sempre com aquele problema alimentar. E quando a anastomose, quer dizer, quando aquela coisa que foi remendada começa a ceder, a pessoa volta a ter reganho de peso com todos os problemas adequados. E eu canso de ver isso. Canso de ver isso. Por quê? Porque a gente desaprendeu de comer, desaprendeu a se relacionar adequadamente com a natureza, em todo sentido, no sentido de psicológico, no sentido de conviver, de sair, respirar, de não ter que fazer tudo através de um aparelhinho, sair, de respirar, de ver a luz do sol de manhã, de apagar a luz e ficar no escuro de noite, até fazer cocô a gente desaprendeu. A gente para fazer cocô tem que ficar de cócoras. Se você não pode ficar de cócoras, põe um banquinho para levantar os pezinhos, fica numa posição ereta, porque problemas de constipação a rodo por uma falta total de postura na hora de defecar, problema de constipação crônica, problema de assoalho pélvico na maioria das mulheres quando passa a meia-idade. Por que isso? Porque somos sedentários, porque nós não fomos feitos para ficar sentados numa cadeira e o que fazemos é ficar sentado numa cadeira com excesso de gordura corporal. Então, se você tem problema no assoalho pélvico, se você tem problema de flacidez, se você tem problema de prisão de ventre, tudo isso é problema de estilo de vida. Se você tem torcicolo, hérnia de disco, fazemos o quê? Ficar sentados o dia inteiro, tronchos numa cadeira, deitado de qualquer maneira numa cama, colocando mais peso no nosso abdômen. Como é que nós fortalecemos os glúteos, por exemplo, não trabalhamos os glúteos, que são os maiores músculos do corpo, que fazem com que nós sejamos bípedes funcionalmente. Nós não trabalhamos isso, né? Quais os alimentos são inflamatórios? Estou falando isso o tempo todo, gente. Tudo que não é comida de verdade é inflamatório. Açúcar, óleos vegetais, farinhas, tudo isso é inflamatório. É inflamatório porque provoca uma cascata de eventos, quer dizer, armazena gordura demais, aumenta a insulina demais. Essa gordura fica armazenada nas nossas células de gordura abdominais, que se transformam, que sempre foram, mas são estimuladas a fabricar citoquinas inflamatórias, né? E nós ficamos com nossos sistemas inflamatórios constantemente ativados, 24 horas por dia. Como é que vai funcionar? O que a pessoa fez? Então, exatamente, você só vai emagrecer, não vai adiantar a cirurgia. Se você não comer tudo. A Daiane diz que conseguiu emagrecer depois de eliminar cerveja, carboidrato e diminuir muito o açúcar, né? A cirurgia não teria feito se tivesse essa consciência. Por que também? Porque a cirurgia bariátrica, infelizmente, em alguns setores também virou uma indústria. Mas outro dia eu falo disso, né? Os pacientes eu já vi paciente estimulado a engordar, já vi paciente que sai numa primeira consulta já direcionado diretamente para uma bariátrica, porque a pessoa está muito acima do peso. Então, isso é muito lamentável, isso não é medicina, isso é carnificina, né? Não digo que não tenha algumas indicações, mas realmente são muito menos do que a gente vê por aí, porque eu vejo pessoas sometidas por uma cirurgia bariátrica que nunca aprenderam a comer. Então, gente, pode que ser que o papo seja pesado, mas tem um ditado na minha terra que diz assim, nunca é triste a verdade, o que ela não tem é jeito. Então eu também, como uma pessoa que me chama de pesado, eu não quero ouvir, não escuta, né? Eu não tô amarrando ninguém na cadeira para me ouvir. Mas o que eu tenho a dizer é isso. Por quê? Porque eu tenho 37 anos de medicina e porque eu gosto dos meus pacientes, eu quero que eles fiquem bons. O ideal seria que eles viessem fazer uma consulta, aprendessem o que pode e o que não pode comer, tudo que estão fazendo errado, começassem a fazer tudo direitinho, porque não precisavam voltar nunca mais. Né? Eu seria mais pobre, mas talvez seria mais feliz, né? Não sei. Porque, na realidade, o que a gente vê é uma repetição do erro, é uma insistência, né?
o que eu digo, uma normalização do errado, uma normalização da bagunça, uma normalização da doença, em vez de termos normalizado a saúde, quer dizer, numa época que temos vacinas, que temos remédio para tudo, o que nós fazemos? Esculhambamos a coisa toda, porque não queremos sequer tentar combater o vício. Porque a pessoa me diz, ai, não estou conseguindo. Como assim não consegue? É só fazer, ué. É só você começar fazendo uma limpeza do armário, da tua cozinha, da geladeira, tirar toda aquela porcariada. É só você ir no supermercado, tenta ir de barriga cheia para não ter muitas tentações, com aquela lista de compras, e só comprar o que tem na lista, e só botar dentro da tua casa o que você pode comer. Se aí você faz isso, aos poucos, claro que vai errar, claro que vai cair, claro que vai comer uma besteira, claro que vai, ué, todo mundo faz isso. Eu passei essa semana passada em Minas e comi mais pão de queijo, não mais, porque normalmente não como, né? Comi pão de queijo, óbvio, as pessoas te oferecem, você também não vai fazer desfeita, come um pouquinho, e agora essa semana vou fazer um pouquinho de cetogênica para tentar consertar um pouco o estrago, porque eu já voltei com a calça um pouquinho mais apertada. Mas é uma coisa que você faz ocasionalmente, de vez em quando. E vou te dizer uma coisa, quando você não recuperar o controle, não abra a sessão. Porque a sessão é o gatilho para voltar, né? É quando você quer parar de fumar, você sabe que se fumar um cigarro, daqui a pouco já está comprando outro pacote. Então, com a comida, é um pouquinho a mesma coisa, né? Não pode comer, não come, não come, não compra, não coloca perto de você, não dá para os teus filhos e não abre exceção. Né? Isso é para começar a funcionar. Tem que abrir exceção ou abriu porque caiu, porque deu bobeira, porque chamaram você para uma festa, retoma no dia seguinte. Mas pensa um pouquinho nisso tudo que eu falei, pensa no estrago que você está fazendo com o teu corpo. Não são gordurinhas. As gordurinhas são o detalhe, é o que aparece. É o que aparece na foto. O que não aparece na foto é muitíssimo pior. É muitíssimo pior. Então, deixa eu ver as horas aqui. Daqui a pouco me cortam. Então, eu acho que eu vou deixar hoje com, com as más notícias. Né? Eu achei engraçado, a pessoa fica meio pesada. Eu sou tão leve, meu Deus. Né? Que as pessoas não gostam. A verdade é uma coisa difícil, né? Viver em negação é uma coisa que os humanos fazem muito bem. Aquele está me perguntando se eu tenho previsão de volta no consultório. Olha, sinceramente, eu ainda não decidi, porque eu estou oficialmente aposentada pelo INSS, né? E essa pandemia me levou um pouco a... Quer dizer, eu fiquei com o consultório fechado 4 meses e estou trabalhando online. E eu estou gostando muito de trabalhar online. E eu estou preparando outras coisas, cursos. Então, o meu atendimento presencial, eu pretendia voltar esse mês, mas eu ainda estou pensando. Estou pensandinho. Não sei se é a hora ainda de juntar gente numa sala de espera. No meu caso, eu já testei positivo para anticorpos de Covid e realmente não me lembro de ter tido sintomas. Mas várias pessoas da minha família tiveram. Quando fizemos o teste de anticorpos, eu testei positivo. Então, não estou muito preocupada comigo, mas eu estou preocupada com o fato de que um consultório, para ser rentável, quer dizer, para eu pagar as contas, eu tenho que ter aquele movimento, porque para atender uma pessoa a cada 2 horas, ou eu tenho que colocar um preço estratosférico na consulta, que não vai funcionar, ou eu não pago as minhas contas. Então eu ainda acho que aqui no Rio de Janeiro ainda não é o momento, apesar que as pessoas voltaram às ruas, né? Eu faço um tipo de consulta, então Pelotas está no lockdown, exatamente. Eu faço um tipo de consulta que o fato de ser por telemedicina não está me atrapalhando, quer dizer, claro, não tem aquela coisa presencial, mas eu acho que a gente consegue adiantar bastante terreno, então por enquanto ainda estou mantendo, porque eu tenho uma opinião formada sobre o manejo dessa pandemia que acho que não está muito bom, né? Não está muito sendo bem, até porque temos uma imensa população em situação de risco, né? De obeso, de cronicamente inflamado, um sistema de saúde que vocês veem que não tem direito de CTI. Gente, quantas mortes nós estamos tendo por dia? Então eu ainda estou um pouco relutante a voltar para o atendimento físico, né, gente? E lockdown não é um mal necessário, mas sei lá, quem está agora entrando no lockdown,
A gente já fez, né? Eu já vi o meu país. Eu consulto pacientes de outros estados, sim, porque é teleatendimento. Eu tenho um link na bio da meu perfil no Instagram, que você vai diretamente lá, você vê horários, vê tudo, você mesmo marca o horário. E eu vou fazer sim. Aqui a futura nutricionista está falando para fazer mais lives pesadas. Vou fazer porque eu gosto um pouquinho de bater nos outros, né? Gente, então eu vou ficar por aqui hoje. Eu vou pedir para vocês mandarem perguntas, sugestões, manda pelo direct, bota nos comentários do feed. Enfim, eu espero contribuir em alguma coisa e, sinceramente, eu gostaria muito de ter notícias melhores, mas o que nós vemos nas ruas, o que nós vemos nos consultórios, está muito, 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 muito longe do ideal. Então, eu tenho que continuar trazendo mais notícias sobre alimentação, porque ainda é o que predomina e muito. Né? Então, se eu conseguir que algum de vocês pare para pensar nisso e talvez modifique alguma coisa de maneira positiva na vida, eu acho que eu já fiz o meu dever de casa hoje, né? Vou deixar vocês por aqui, porque daqui a pouco o Instagram me corta. Eu quero deixar essa live salva. Tá vendo, Dayana? Diz que teve que aumentar peso. Teve que aumentar peso para fazer cirurgia bariátrica. Olha o absurdo, gente. Tá? Olha o absurdo. Então, ficamos por aqui. Agora eu vou jantar, porque eu jejuei quase que o dia inteiro para pagar os pecados do pão de queijo. E aguardo vocês na próxima. Amanhã vou anunciar outra live em outro perfil. Hoje eu era convidada, mas infelizmente não deu certo a conexão de internet do meu anfitrião, não ficou boa. Eu resolvi ficar por aqui, que já tinha aprontado o assunto e falar um pouquinho com vocês. Obrigadíssima pela atenção de vocês. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.